melhor, né? Acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos um pouco da partitura, né, da grande sinfonia que nós vamos construir para esses próximos 25, 30 anos. O potencial econômico do país é extraordinário e continua no mesmo lugar. Perdemos tempo, mas à espera. O Brasil está melhorando, Gustavo? Está sempre melhorando de algum jeito. A economia não está melhorando, mas acho que nós estamos vendo o nascimento de uma coisa muito importante nessa nova comunidade de pessoas envolvidas no setor público com a integridade das instituições. É gente do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, órgãos do Judiciário e do Legislativo que com a independência formaram no decorrer do tempo uma comunidade que hoje está trazendo toda essa confusão. A confusão eu acho que vem de fora, não é apenas corrupção, eu acho que é uma doença maior, mais ampla, que vem do exterior, da Rússia, da China, é uma coisa global feia, mafiosa, que aqui no Brasil assume um formato meio de patrimonialismo ou cruza com velhos hábitos nacionais. Não fomos nós que inventamos a corrupção, mas ela aqui sempre foi uma coisa individual e agora virou uma coisa coletiva, horrível, partidária, sectária, estranhíssimo. E esta organização que surge dentro do setor público é o que está rejeitando isso e acho que mudando o país para muito melhor, mas o processo ainda é muito dolorido, ainda vai demorar. Eu estava pensando um pouco, né, porque quase que se convencionou chamar essa fase de alguns grandes países emergentes, né, Brasil, Rússia e China particularmente, de uma fase de capitalismo de Estado, só que com variantes muito importantes. Quer dizer, no Brasil há um elemento de capitalismo do partido quase, não se fala mais em medidas pró-mercado, se fazem medidas pró-setor, e em muitos casos vinculadas ao partido que governa o Brasil nos últimos 12 anos. Né? Agora, é muito interessante, de fato, esse tema que você estava mencionando dos anticorpos, né? Que as próprias instituições, numa atmosfera democrática, acabam criando. Isso talvez seja um diferencial importante que o Brasil tenha. Mas enfim, não é que eu seja pessimista, mas eu fico um pouco sensibilizado com a perda de tempo, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil está caminhando aí para o que nós poderíamos chamar de uma nova década perdida, pelo menos do ponto de vista do crescimento econômico. É claro que uma década só é realmente perdida quando você não aprende nada, né? Tomara que o Brasil esteja aprendendo alguma coisa com isso. Parece que está. Pois é, está melhorando, não crescendo do ângulo do faturamento, mas qualitativamente tudo isso é muito transformador. O capitalismo de Estado oriental que veio para cá, às vezes aparece essa linguagem, capitalismo de compadrio, com a qual eu não concordo. Acho que o compadrio é o problema do Brasil do século XIX, do qual o Jorge Caldeira falou hoje aqui. É o capitalismo contra o qual o Mauá se insurgiu. Isso era fichinha perto do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é um capitalismo de máfia, de quadrilha, de bandido. E essa confusão entre a bandidagem e a coisa pública, ela nunca teve essa escala. Mas também nós nunca tivemos defesas tão importantes, tão poderosas, que foram construídas lá atrás. Acho que a constituição disso aí foi, talvez, o Ministério Público com poder independente, depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, que assambarcou a estrutura dos tribunais de contas e agora talvez um presidente vai perder o seu emprego por causa das suas contas, o que será extraordinário. E ao contrário de alguns outros grandes países emergentes, né, onde o oxigênio democrático seguramente é mais rarefeito, acho que tem também esse tema da imprensa livre, né, quer dizer, muito atuante, muito atenta, né, daquilo que se poderia chamar os grandes interesses republicanos, o que acaba criando diferenciais significativos, né? Mas, enfim, é uma discussão, né, num determinado momento, acho que a Casa da Liberdade mostrou bastante isso, em que o Brasil precisa pensar estrategicamente, né? Muitos dos anticorpos funcionam no evitamento daquilo que é pior, mas nós precisamos construir também aquilo que é melhor, né? Acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos um pouco da partitura, né, da grande sinfonia que nós vamos construir para esses próximos 25, 30 anos.
Acho que o potencial econômico do país é extraordinário e continua no mesmo lugar. Perdemos tempo, é verdade, mas está tudo ali, à espera. E nós estamos, enfim, melhorando. Tivemos 4, 5 anos até o final de 2014 de política econômica desastrosa. Foi o Brasil, além da doença do cronismo, experimentando com uma heterodoxia econômica de 5ª categoria, que gerou um desempenho econômico horroroso e que talvez seja tudo muito positivo se aprendemos a lição de não repetir de novo choques heterodoxos e essas visões alternativas da economia que não nos levam a lugar algum. Terá sido um grande progresso se a gente conseguir se livrar disso. Toda grande nação teve a sua adolescência em matéria de ideias econômicas e agora talvez a gente tenha tido a felicidade de testá-las todas. Aquela história do Churchill sobre os americanos, né? Isso, eles vão fazer a coisa certa, depois de esgotadas. Não antes de tentar todas as alternativas. Eu acho que tentamos todas e agora vamos fazer direito. E o curioso é que essa heterodoxia pueril, né, como você mencionou, ela era abraçada não apenas por parte dos partidos de esquerda, né, ou sindicatos, enfim, mais conservadores do ponto de vista das esquerdas, mas também por uma parte do empresariado nacional, quer dizer, e sobretudo do setor manufatureiro. Como você falou, o capitalismo de Estado precisa de uma base de empresários que dele se beneficiam. Eles são os parasitas dessa forma de organização econômica. Serão sempre a favor, mas não são o corpo principal do empresariado brasileiro. É um grupo que agora será desalojado. Isso é destruição criadora. Eu acho que é um momento bem desse como o país está vivendo, né? E mais uma vez, enfim, colocar aí a ênfase no papel das instituições, né? Que eu acho que é algo bastante importante e que o Brasil tem como diferencial. Agora vai ser enfim, mais ou menos um momento de grande desafio para o Brasil, né? Porque nós temos experiências recentes de desalojamento de presidentes que funcionaram, né? Mas sempre deixam um trauma e, sobretudo, a perda de tempo. Nós estamos agora num momento curioso, né? Que se por um lado nós temos 3 anos e meio de continuação de uma mediocridade que pode levar o Brasil à consolidação de taxas de crescimento muito baixas, e essa é a melhor das hipóteses para o partido que está no poder. E a outra é a reviravolta do poder por meio das instituições nesse meio tempo, ou seja, num caso ou no outro, uma situação delicada, né, para o país. Felizmente, a política econômica já mudou. Acho que talvez uma maneira de ver esses últimos anos do governo Dilma Rousseff foi que ela nos colocou mais ou menos aonde está a Grécia. Mas no momento da eleição, rapidamente fez o acordo que os gregos ainda não fizeram e colocou na política econômica a cabeça certa para tocar as coisas, ao menos do ângulo fiscal. Talvez o potencial dessas políticas seja menor do que seria o caso se o chefe de Estado estivesse comprometido com aquilo desde o seu nascimento, mas não é. Seguramente não é o que ela pensa sobre economia e por isso há sempre uma dúvida sobre até onde vai Joaquim Levy e suas reformas modernizantes para o Brasil. Tomara que vá longe. Com o presidente Lula, ninguém acreditava que ele pudesse ir no caminho correto e acabou indo pragmaticamente e tal. Agora, não sei até onde vai, tomara que vá longe para o bem do país, que a gente não tenha que ter uma ruptura, é isso, mas já não está mais nas nossas mãos. É verdade. Eu tenho a impressão um pouco também de que a política econômica mudou, agora temos que mudar também a economia política, digamos assim, e acho que uma parte importante desse esforço é a mudança da estratégia de inserção do Brasil no cenário internacional, né? Nós fizemos muitas apostas que se mostraram infrutíferas, né? O Mercosul está à deriva, nós ainda não temos um acordo com a União Europeia, deixamos um pouco de lado as relações com os Estados Unidos, fizemos uma aposta sul-sul, uma grande abertura de embaixadas e também na Organização Mundial do Comércio, mas não fizemos acordos bilaterais. Ou seja, tem uma vertebração, num certo sentido, de mudança da economia política com um novo lugar do Brasil no mundo. Cuja implicação interna é um protecionismo
com uma tecnologia muito sutil, a exigência de conteúdo nacional se transforma numa forma de sobrevivência de grupos que vivem ali, parasitando ali os grandes projetos que, enfim, dependem desse tipo de regulação, que está por toda parte. Orienta a atuação da Petrobras, do BNDES, produzindo sabe lá o quê, não é isso? Como a gente viu no caso Petrobras. Acho que junto com isso tudo que está acontecendo, tem uma grande sacudida que, em boa medida, me lembra um tanto a atmosfera do Plano Real, quando se fez um esforço de reduzir a inflação para nível muito alto, e isso deu à sociedade uma sensação muito saudável de horizontalidade, de que o que é público, e não tem nada mais público do que a moeda, é igual para todo mundo. Não tem moeda de rico, moeda de pobre, como tem na inflação, assim como não tem empresas especiais e privilegiados. Não é um país de coitadinhos, cotas e meias entradas. Tem que ser um país igual, onde todo mundo é igual diante da lei, para começar. Esse é o grande tema agora. A igualdade diante da moeda e da economia, de oportunidades e da lei, esse é o capítulo importante que o país está enfrentando agora. Tomara que... Acho que é o nosso sonho de criar um capitalismo competitivo no Brasil, né, que seja uma grande máquina promotora de prosperidade. No 21º ano depois de arrumar o assunto da moeda, ainda estamos aqui às voltas com a igualdade diante da lei. Um dia a gente chega lá. Vamos sim.